Mas assim, vamos voltar a falar. Vamos falar de ET agora, que a galera... Vamos falar de ET. Ah, cara, aí eu vou viajar nos... Aí ferrou, hein? Ah, que assim, viajar, Arthur, não foi ET. É óbvio que não foi ET, mas eu vou dar as viagens aqui. Tá. O ET, pra nós, esse OVNI, ele é tipo horóscopo. O que é isso? Vamos lá. Que é o que eu falei no meu vídeo de hoje, a gente pode divagar sobre isso, eu quero saber sua opinião aqui. Você sabe que o ser humano, né, nós temos uma capacidade única de todos os seres vivos da Terra, que é basicamente a identificação de padrões complexos. Nenhum outro ser vivo na Terra consegue, por exemplo, uma coisa que é simples para nós, plantar e colher. Que é basicamente você pegar a semente, plantar num lugar que é fértil, regar, esperar a incidência do sol e colher depois. Isso é um padrão complexo demais para todas as espécies, menos para nós. Nós conseguimos fazer isso. Este tipo de reconhecimento de padrão vem atrelado a um efeito colateral, que é o reconhecimento de falsos padrões. Então, por exemplo, vou te dar dados históricos. Se você pega, por exemplo, estrelas cadentes. Estrelas cadentes têm significados comprovados por milênios, significados diferentes comprovados por milênios em diversas sociedades. Uhum. Então, você tem um conjunto imenso de seres humanos acreditando num falso padrão. Você quer ver uma coisa até física? Aristóteles, lá por 300 e pouco antes de Cristo, ele afirmou o seguinte: objetos mais pesados caem mais rápido do que objetos mais leves. Entendi. O ser humano demorou 2000 anos Pra para comprovar que era errado. Foi só o Newton, em 1700 e tanto, que foi lá e falou, não é, tem a resistência do ar, está errado, esse conceito está errado. Por que eu estou dizendo isso? Nós somos experts em identificar falsos padrões e propagar falsos padrões. Toda a cultura que nós temos, de qualquer coisa que você possa classificar como teoria de conspiração, desde terra plana, até milagres maravilhosos, até OVNIs que, eu sei que não sei quem, que viu, que parará, um OVNI. Tudo isso faz parte do nosso falso reconhecimento de padrão e do nosso desejo quase que insaciável por essas histórias que são interessantes. Sim. E é óbvio que as histórias mentirosas são mais interessantes, porque elas não precisam ter lastro na realidade. Então, por que eu disse tudo isso? O OVNI e essa cultura de você ver o OVNI e já vem aquela música na sua cabeça, sabe? O que é isso daí? Isso é a tua vontade de buscar um padrão que na verdade é falso e você começa a achar evidências de confirmação que confirmam aquele padrão, só que aquele padrão é falso. O OVNI é isso. Não é à toa que aqui no Brasil nós tivemos, e a gente já falou disso várias vezes ao vivo, tantas e tantas e tantas e tantas histórias, assim, absolutamente ridículas, sendo passadas para frente de forma séria, como por exemplo, Chupacabra, ET de Varginha, a autópsia do ET que passou no Gugu. Nossa, cara, se a gente for citar aqui... A autópsia do ET de Roswell? Não sei, eu não lembro. Da Área 51 passou no Fantástico. Foi uma do Fantástico? Fantástico, é assim, eles ficaram anunciando por semanas, e aquilo me abalou muito, que foi em 96, eu já tinha 12 anos, eu falei, gente... Como é que o mundo lidou com um ET assim e tá tudo bem? Eu tô chocado. Vê se é a mesma. É um vídeo mal feito. E aí eu lembro Preto e branco? Aí tinha um perito. E aí tinha um momento específico. Que esse momento pra mim falou. Eu quase falei, não, é óbvio que isso é uma palhaçada. Mostrava um dos peritos lá abrindo. E ela tá de lado. E aí mostra que tem tipo um volume aqui. Aí o cara, para o vídeo. Neste momento... A gente consegue ver que aqui tem mais de, sei lá, 15 centímetros no tórax, então claramente se trata de uma mulher. Aí você tá de brincadeira. Perito. Você pegou um perito pra ver um vídeo mal feito e achar que porque tem isso aqui, claramente era uma mulher ET. Primeiro que isso não tem... Não. É uma mulher médica, que a legista ali. Então, em primeiro lugar, o efeito prático é zero. Tipo, dane-se se é homem ou mulher. Qual a diferença disso? Segundo, você não pode garantir que é uma mulher porque a roupa dela tá dobrada de um jeito que parece ter um seio ali. Eu falei, mano, isso aqui é uma palhaçada. Não é possível que isso está passando na TV. E eu lembro que no dia seguinte, quando eu fui na escola, não só alguns colegas, né, alunos, mas alguns professores falaram, esse negócio do ET não sei não, viu? Parece que é mesmo. Eu fiquei indignado, cara. Eu fiquei indignado. Porque sabe, o que eu mais fiquei chocado é assim, gente... Por que isso aconteceu há tanto tempo? Esse vídeo já estava disponível nos Estados Unidos há muito tempo. E por que nós não estamos aterrorizados? Tipo assim, por que eu não tenho um míssel do lado de casa pra me proteger desses caras? Não, sabe que a primeira coisa que me veio na cabeça foi...
como que o ET é tão parecido com a gente? Tipo, ele fica em pé, ele tem 2 olhos, ele tem mãos e dedos. Essa é uma dúvida bem interessante, Arthur, porque se a vida for basicamente feita de compostos de carbono, ela pode seguir em outro planeta. Logicamente a gravidade é diferente, então a estrutura tudo é diferente. A composição química do que pode ser a atmosfera deles vai ser diferente. Mas se eles forem de carbono, eu acho que algum padrão vai seguir. Não. Por exemplo, 2 olhos. Por que 2 olhos? Às vezes... E não 50 olhos, ou um olho, ou uma cavidade ocular diferente. Sim, ou uma forma... Ou ele não tem visão, ele absorve a luz. Você quer ver uma coisa? A nossa diferença pro chimpanzé, em termos genéticos, é de menos de 1,5%. Tudo isso que a gente tá vendo. Microfone, tablet, tudo isso é 1,5% da diferença de nós pro chimpanzé. Imagina que você vai 1,5% para frente. Como já não seria. Agora você pega um que é completamente diferente do nosso. Uma das teorias que existem de vida extraterrestre é que elas teriam uma origem comum. Então, por exemplo, é possível, e é possível mesmo, que a nossa vida tenha surgido em Marte. Sim. E o meteoro passou, e vieram umas bactérias, e chegaram aqui e se desenvolveu aqui. É possível. Como é que você sabe que algum fragmento disso saiu do sistema solar, foi para outro lugar, não sei o quê? Beleza, você não tem como saber. Agora, um ET ser tão parecidinho com a gente, velho. Tipo assim, mano, cabeçudinho, 2 olhos, nariz, e eu lembro que tinha 2 negócios no nariz, boquinha. Eu falei, mano, vocês estão tirando, né? É um cosplay de humano. Não dá, cara. É muito, assim, e é impressionante como as pessoas amam essas coisas. Sabe por quê? Porque o ET, ele substituiu no imaginário popular os anjos, os elfos, os gnomos, os animais da floresta, que são seres desconhecidos. Então, o ser humano, ele é feito para crer que existem seres desconhecidos, e ele tem um medo e um espanto. Como as pessoas não acreditam mais nos seres da floresta, nos anões, ou mesmo em anjos, eles criam uma perspectiva racional. Olha, existe um universo muito grande, portanto um ser vai criar uma máquina e ele vai vir para cá. Então, isso faz parte, acho que, da natureza do ser humano mesmo. O ser humano tá sempre esperando isso. O problema é que, assim, se você olhar aquele ET, ele parece muito o Xi Jinping. E eu acho que é o Xi Jinping mesmo. Né? Se você for olhar, o que a gente tá se aproximando é uma coisa, eu acho que um pouco mais aterradora do que um... O que você acha que é o OVNI? Eu acho que o que eu estou de olho, né? Eu acho que os Estados Unidos, desde que apareceu o balão chinês, o que eu soube, eu vi notícia disso. Então, sim, tô falando aqui tirando da minha cuca, mas eu li, então, a fonte era séria. É que agora, assim, você consegue fazer o setup do seu sistema de medição em radares nos Estados Unidos. E eles estão com um setup para pegar mais coisa, porque o balão meteorológico, verdade seja dita, o balão que não era meteorológico, era um balão de espionagem chinês, ele estava em Montana, ele passou do lado de uma base militar que eu acho que tinha lançamento nuclear. Ou seja, na China conseguiu chegar lá. Cara, o espaço aéreo americano, pelo menos acho que na minha cabeça assim, acho que talvez na sua, de quem tá assistindo, também seja. O espaço aéreo americano, a gente sempre achou que é uma coisa inviolável. Pô, se a Rússia mandar um míssil, é óbvio que os Estados Unidos devem ter milhões de armas que vão estourar aquilo. E a real é o seguinte, entrou 1, 2, 3 balões lá. Então, o que eu acho que é a pegada dessa história? Os Estados Unidos agora estão pegando realmente o que tava rodando no espaço aéreo dele, e tinha muita coisa rodando, e eu acho que deve ter muita coisa rodando há bastante tempo no espaço aéreo deles. Um dos objetos, e o que é estranho, que acho que essa é a parte que é mais estranha, eles não têm um padrão. Um dos objetos era um cilindrão, então tinha um cilindro do tamanho do carro voando, em linha reta. E foi o que eles abateram no lago, lá no lago Erie, eu não lembro o nome exatamente. E o outro, que foi o que ele foi avistado, eu tô pra lembrar agora o estado que avistaram ele, não sei se é Montana também. Ele era um octógono, ou seja, ele era um quadrilátero, todo chapado, muito anguloso, ângulos retos, o que beneficia ser stealth, porque você consegue com esses ângulos retos escapar de radar. E esse aí, ele não tava assim numa linha reta, igual um torpedo. Ele tava voando de uma outra maneira, ou seja, era um outro tipo de tecnologia. Ambos não eram tripulados, ambos não tinham propulsão aparente, e ambos voavam, não, quer dizer, ambos não, cada um voava à sua maneira. E os Estados Unidos bateu. Então o que tem aí que eu acho que a gente tem que começar a entender? São tecnologias que a gente não tem conhecimento, ou seja,
O que era um octógono lá, o quadrilátero, ele ficava voando meio que caoticamente girando. Aí estavam falando que isso era uma maneira de escapar de radar, isso era uma maneira de emitir os dados, tá? Mas como é que ele voava rodando? Por quê? Ele tinha um eixo? Como é que era a propulsão disso? Então, gente, se tem uma bagaça dessa voando, pô, dá pra voar nos rolês muito louco. E não sei, né? Eu não acho que o mecanismo de propulsão seja tão diferente. Eu acho que ele tá só camuflado e os Estados Unidos não vão dizer o que é. Mas enfim, eu tô nessa também. Eu acho que aquele tensionamento da corda. Até onde vai? Vamos pôr um balão lá. Vamos ver se que dá. Vamos deixar escapulir um. Eu acho que é mais ou menos isso, cara. Agora, o triste é que eles não vão falar o que é, né, cara? Agora, tem muita confusão. Por exemplo, teve um satélite que acho que foi no Uruguai, que passou, ele desceu demais, aí viram outro OVNI, aí isso não tinha nada a ver. Isso era simplesmente um satélite com dono. Não, esse aqui baixou, foi errado, tal, vai voltar, não sei o quê. Então, tudo pode ser OVNI. A gente tem que lembrar disso. Objeto voador não identificado. É qualquer coisa, né? Mas eu tô nessa também. Eu tô achando que é aquele tipo de... Dá uma disfarçada e manda um objeto lá. Vamos ver o que dá. Pô, não deu nada? Manda mais um. Manda um diferente. E talvez todos sejam do mesmo... dono, vamos chamar assim, só que de propósito, com mecanismos diferentes para você chegar lá. É uma boa... O lance foi, Arthur, a China, ela falou que num litoral dela houve também um OVNI. Ela reportou no jornal, tem um OVNI aqui, vou abater também. Que a gente também não sabe se é verdade. Aí já me parece começou a... Tipo, tinha em vocês, no meu também, não sou eu não. Apareceu aqui, ó. Quem tá fazendo isso aí? É ET aí pra você também. Então é ET pra mim. Se é ET pra mim, é pra você, entendeu? Tipo, você vira um tapa no escuro na cabeça e fala, ai, mano, alguém me bateu também. Caramba, quem foi? É tipo aquele do saco, tá ligado? Que os caras pegam o saco assim, põe na pessoa, aí tiram... Quem foi, mano? Quem foi? Você viu quem foi, mano? É isso. Então, eu também acho que... o que eu acho é... A gente tá vendo o acirramento de uma guerra fria entre Estados Unidos e China. Só que independente de qualquer coisa, tá? Porque a gente já sabe que vai ter esse acirramento, a gente tá falando da questão Taiwan. Pra mim, a grande novidade existem novas categorias de armas que ninguém ouviu falar. Com certeza. Isso é com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Porque... O projeto Manhattan rodou em sigilo até a explosão. É verdade. Da bomba atômica. É verdade. E foi uma coisa assim, absurdamente nova. Que depois, inclusive, serviu como base para, por exemplo, submarino. Né? Submarinos nucleares. Então, quer dizer, os caras mantiveram aquilo lá em segredo absoluto durante tanto tempo até a explosão. E ninguém nem ficou sabendo. Agora me fala um negócio. Se isso é chinês, a China aparentemente está um passo à frente dos Estados Unidos nessa guerra de drones. A gente não sabe também, porque os Estados Unidos não iam divulgar. A propaganda de guerra normalmente ela é feita um pouquinho antes da guerra ou durante a guerra. Os Estados Unidos também não iriam divulgar tudo que eles têm, né? Eu não acho. Agora sim, os Estados Unidos têm muito mais poder bélico do que a China. Assim, por exemplo, é incomparável. É incomparável. Tem 10 porta-aviões. São 10 porta-aviões, cara. Tipo, eles têm 10, mano. Tipo, e 10 dos mais gigantes, né? Eles têm os tanques mais absurdamente revolucionários, eles têm os melhores submarinos, eles têm uma rede de captação de submarino no fundo do mar, tá ligado? Tipo, os caras têm um negócio no fundo do mar que se passa um submarino, opa, tem um submarino aqui, tipo um radar embaixo de onde você tá passando. Tipo, eles estão abaixo do submarino, entendeu? Sim. É inacreditável, é muito poder bélico, é muita tecnologia e a gente não sabe. O fato é o seguinte, cara, hoje mais de um país consegue acabar com toda a humanidade. Sim. Agora, você acha que uma guerra... Eu já vi muito falar disso, que a gente também superestima guerras mundiais, no sentido de eles tacariam uma bomba atômica aqui, outro tacariam uma bomba aí, daria um estrago geral muito mais local do que global. E depois disso, eles iam para aquelas super armas deles, e depois a guerra vai ficando cada vez mais convencional. Depois de um ano, a guerra vai ficando... Existe um processo de... vamos dizer, convencionalização da guerra, porque no fim você vai ter que ter tanque, você vai ter que ter gente ocupando cidade. É isso. A guerra, ela tem um começo, mas depois ela tem um... E você sabe que os próprios tanques de guerra, eles passaram, os entusiastas de tanques, todos os entusiastas de tanques, tanto os franceses, né, quanto os alemães, quanto os próprios americanos, não o país, o cara que gostava de tanque e falava, eu tenho um projeto de um tanque novo para revolucionar, todos eles enfrentaram resistência dos seus países para colocar o tanque em prática.
E no final das contas chamaram os caras correndo. Não, chama o cara do tanque, chama o que realmente. Que sempre achava que não vai ser preciso. Né? Na Primeira Guerra Mundial, inclusive, quando começaram as guerras à distância, né? Que era com os tiros e tal, antes de se fazer as trincheiras, ambos os lados falavam, não precisa de tanque. Imagina, eu já tinha o projeto tanque, meu, pra que tanque? Hoje eu posso matar o cara à distância aqui. Aí os caras, não, mano, estão cavando buraco. A gente não consegue passar dos buracos. Ai, constrói uns tanques aí, então. E no final das contas, né, as batalhas de tanques, que isso, eu gosto pra caramba disso. Os tanques mais revolucionários, os que mais decidiram a Primeira Guerra, foram os menores, construídos pelo Renault. O Renault fez um projeto de tanque menor, que era mais dirigível, mais rápido. Isso os primeiros da Segunda Guerra? Da Primeira Guerra. E os tanques mais decisivos foram os... Inclusive na Segunda Guerra, porque na Segunda Guerra você tinha os Panzers alemães. Isso, Sherman. E você tinha... O Sherman era americano e você tinha o Tiger. O Tiger era o poderosão. Ele era uma... O Tiger era o Tiger. E as outras nações falaram, nem vamos construir o Tiger porque é muito difícil. Vamos construir mais dos menores. Uhum. Quer dizer, é tipo assim, não vamos dar um passo tão grande no sentido de fazer um super tanque, mas vamos fazer menos tanques mais convencionais porque no final das contas, cara, você precisa de produção, você precisa de combustível, você precisa de peça de reposição, você precisa de pessoa operando tanque. Tem uma logística que a operação demanda que é gigantesca. Cara, então eles preferiram escala do que... Preferiram escala. Todas as batalhas de tanque preferiram escala do que... Porque assim, é óbvio que você tem um tanque gigante, muito forte, tem a questão psicológica da coisa. O cara bate o olho naquele e fala, meu, essa arma é indestrutível. Aí ele fica abalado, né? Mas a escala é o que ganha a guerra. O tanque é o equivalente, né, à Idade do Bronze, o que foi o inglês, os chariots. Não, eram as carroças de guerra, né? Era um cara que ficava... A biga, né? Um cara ficava numa pequena carrocinha com um brother com escudo, tacando de lança e flechando geral. E vinha aquilo lá com, às vezes, 2, 3 cavalos tocando em alta velocidade. Você via, meu Deus do céu, né? Mas você imagina aquela massa. Agora, meu, você vê, se fosse um negócio de convencionalidade. Cara, o ser humano tá em guerra desde que o mundo é mundo. Sim. E se você pegar agora, está acontecendo uma guerra agora, em 2023, e os soldados têm faca. Eles ainda têm a faquinha deles? Tipo, faca. Eu tô em 2023 lutando uma guerra e eu ainda tenho um instrumento que é a faca. Uhum. Pra você ver como, cara, depois de tudo isso, radar e não sei o que, no final das contas a sua briga pode ser definida por uma faca. Você vai lá e esfaqueia o cara. Sim. Em tomadas de locais você acaba às vezes precisando mesmo, simplesmente vai cair na briga corpo a corpo. Assim, guerra é um assunto interessantíssimo, né? Até é uma pena, assim, eu vou acabar fazendo isso lá pro Clube MBL,